Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 1, verso 17, que diz: Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Bom, queridos, nesse verso o apóstolo João por fim revela, de quem ele vinha falando, quem era o Logos, quem era a manifestação de Deus, quem era o Criador de todas as coisas, que estava com Deus e era Deus, a quem João Batista vinha dando testemunho. Quem é essa pessoa? É Jesus Cristo. A palavra Cristo significa Messias, que significa o ungido de Deus, aquele que havia sido prometido ao longo de toda a história da humanidade. Deus havia prometido que enviaria alguém para nos salvar. E aqui ele faz uma comparação, queridos? Moisés, que é o grande homem do Antigo Testamento, ele deixou a lei para o povo de Israel, é uma lei específica para uma nação específica, e compara com Jesus Cristo, Enquanto Moisés trouxe uma coisa, que é a lei, Jesus Cristo trouxe a graça e a verdade, duas coisas. Veja, a lei de Deus, ela foi boa, foi útil para o povo de Israel, mas a partir da lei, que é simplesmente um conjunto de prescrições, de ensinos, de mandamentos, você não obtém força para praticá-la e você não obtém o perdão quando a descumpre. Então você não consegue salvação a partir da lei. Na verdade, a lei vem justamente para condenar e não para salvar. Então o que a lei faz, queridos? A lei, ela simplesmente diagnostica a nossa doença, as nossas carências, as nossas falhas no nosso caráter. Mas, tendo sido diagnosticada a doença, o que nós fazemos? Aí nós precisamos de um médico, Jesus Cristo, e precisamos da cura, que é o perdão dele, a graça dele, a verdade dele. E aí vem Jesus, o Salvador prometido, para oferecer a cura, o perdão, a salvação para toda a humanidade. Lembrando, queridos, que a lei aqui ela foi entregue, de novo, para a nação de Israel. Deuteronômio 4, verso 44 diz: Essa é a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. Entretanto, o conhecimento de Jesus Cristo, a graça dele não é específica para uma nação, é para toda a humanidade. E a gente sabe, já comentamos aqui, que o próprio Moisés disse: olha, o que Deus queria nos revelar, nós não estávamos preparados. Então ele nos entrega essa lei para já nos colocar parâmetros para nós sabermos o que é certo e o que é errado. Entretanto, a revelação final ainda será enviada por alguém que Deus enviará, que será semelhante a mim. A ele vocês devem dar ouvidos. E essa pessoa acaba de chegar na nossa história, queridos, Jesus Cristo. A relação do cristão com a lei, com o Antigo Testamento, é explicada extensamente no Novo Testamento, e muitas vezes os cristãos se enrolam um pouco com isso. Em Romanos capítulo 3, por exemplo, o apóstolo Paulo explica que tudo que a lei diz, o diz para os que estão debaixo da lei, para que toda boca se cale e todo o mundo seja culpável perante Deus. Como eu expliquei, a lei ela simplesmente mostra, revela a nossa doença para que a gente possa se arrepender e possa buscar a Deus para a cura da nossa alma, para que a gente busque a Ele e peça a Ele por salvação, por misericórdia. E ele fala, pelas obras da lei, prestem atenção com isso, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada diante dele. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Por mais que você tente ser uma pessoa boa, por mais que você tente andar em retidão, isso não é o suficiente, queridos, não é o suficiente. Para você ganhar a vida eterna, para se mostrar inocente, não é suficiente, porque quem de nós é inocente, queridos? Nós, ao longo da nossa vida, nós cometemos uma infinidade da maior diversidade possível de pecados, tanto exteriormente quanto no nosso interior, no nosso pensamento, no nosso coração. E Deus conhece tudo que atravessou a nossa mente, tudo que nós passamos, fizemos
em oculto, ele conhece tudo. Então, nenhuma carne será justificada diante dele, não tem condições. Por isso que a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Não é por aí, não é tentando ser bom, é tentando se aproximar daquele que é bom, que é Jesus Cristo, e clamando a Ele para que Ele nos leve para junto de si, para que Ele nos perdoe. Por isso ele diz mais à frente: concluímos, pois, que o homem é justificado como? Como que o homem é salvo, é perdoado, ganha acesso à vida eterna? Ele fala, é pela fé, sem as obras da lei. Sem as obras da lei. Porque pela lei, apenas tentando sermos bons, nós nunca vamos alcançar o patamar suficiente. Nunca. E pior, seria um peso enorme, queridos, a gente tentar alcançar esse patamar e ficar naquele pensamento: meu Deus, se eu cometer mais um pecado, será que eu perco a minha salvação? Será que eu nunca mais vou para o céu? Será que eu extrapolo o limite de pecados que eu poderia ter? Meu querido, nós estamos seguros, porque a salvação é pela fé. É você confiando em Jesus Cristo. Qual então a função da lei? O apóstolo Paulo explica em Romanos 5, verso 20. A lei veio para que a ofensa abundasse. De novo, para que fosse exposto as nossas ofensas. E ele continua: mas onde abundou o pecado, onde a quantidade de pecados foi tão grande, superabundou a graça. A graça foi maior do que a força do nosso pecado. O perdão de Deus foi maior que as nossas injustiças. O amor de Deus foi maior que as nossas indiferenças, maior do que os nossos ódios, do que as nossas iras. O amor de Deus vence o nosso mal. Como eu disse, ele não desistiu de nós. Por mais que as trevas estivessem sobre a terra, a luz veio e venceu as trevas. E essa é a graça de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 3 diz que se o ministério da condenação, que é o ministério da lei, que a lei ela meramente é um instrumento para condenar, se o ministério da condenação tinha a sua glória, muito mais excede em glória o ministério da justiça, de Jesus Cristo, tem muito mais glória. Pois, na verdade, o que foi feito glorioso, que era a lei, não é, veja só, não é mais glorioso se for comparado com a glória insuperável do Evangelho. Vou repetir, aquilo que foi glorioso lá antigamente, o Antigo Testamento, a lei, foi gloriosa, mas agora não é mais, se for comparado com a glória insuperável do Evangelho. Então, não coloque pé de igualdade entre a lei, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento tem a sua glória, tem a sua riqueza, tem o seu ensino, de onde podemos aprender inúmeras coisas, tanto de ensino quanto de exemplos de grandes homens de Deus. Entretanto, e o verso é bem explícito, isso não é comparável com a glória insuperável do Evangelho, onde fala da graça de Deus, onde o próprio Deus vem à terra e caminha entre nós. Em Atos 13, é pregado pelos apóstolos: das coisas que vocês não puderam ser justificados, ser salvos pela lei de Moisés, por meio de Jesus Cristo é justificado, é perdoado todo aquele que crê. E alguém pode me perguntar, mas estamos debaixo da lei? Não, queridos, graças a Deus não. Romanos 6, verso 14, diz que o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. E o próprio apóstolo Paulo faz a pergunta: então nós vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? E ele diz: de modo nenhum. Nós fomos libertos do pecado. Agora que nós fomos perdoados, nós somos feitos servos da justiça. Vamos andar como Jesus andou. Sim, meus amados, agora estamos debaixo da graça. É por isso que na sua Bíblia tem uma separação bem nítida. Há duas metades. Há o Antigo Testamento, ou Antiga Aliança, e há um Novo Testamento, uma nova aliança. Então, o acordo antigo foi cumprido por meio de Jesus Cristo, que ele cumpriu toda a lei por nós. Então, esse contrato, essa aliança é encerrada,
não quebrada, não jogada fora. Não, Jesus ele cumpriu aquela aliança, cumpriu aquele acordo, e agora ele instaura uma nova aliança. Por isso que Hebreus 8 diz, ele agora é mediador de uma aliança superior, a qual está firmada sob promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança fora sem falta, nunca se teria buscado lugar para uma segunda. Então nós estamos numa segunda aliança, na nova aliança. Em Gálatas 3, 24, o apóstolo Paulo deixa claro, a lei era o nosso guia até Cristo. Sim, ela nos leva até Cristo, porque ela te diz, olha, você tem problemas, você tem falhas de caráter, você não consegue obedecer a Deus 100% do tempo. Você falha, na verdade, quase 100% do tempo. E o que será de você? E a lei aponta, olha, busque então a solução para a sua vida em Cristo. Para suas falhas de caráter, olhe para Cristo para receber o perdão e para receber ajuda para caminhar de uma forma melhor. Então a lei foi o nosso guia para Cristo, a fim de que fôssemos justificados pelo quê? Pelas obras? Não, não é possível. Para que fôssemos justificados pela fé nele, pela nossa confiança nele. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo do guia, que é a lei, pois todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, não estamos mais debaixo desse guia. Em Hebreus 7, 18, diz que o mandamento anterior, a aliança anterior, ela é cumprida e revogada, porque na sua fraqueza ela não consegue nos aperfeiçoar. E desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual nos aproximamos de Deus. Jesus foi feito o mediador de uma aliança superior. Em Romanos 10, o apóstolo Paulo diz, o fim da lei é Cristo. O objetivo da lei é Cristo, o término da lei é em Cristo para a justificação de todo aquele que crê. Então, meus amados, está aí esse papel bem claro. Moisés trouxe a lei, trouxe o diagnóstico, trouxe os ensinos e mostrou a todos nós que por nós mesmos, pelas nossas forças, nós não vamos conseguir chegar até Deus. Nós vamos tropeçar, nós vamos cair. Diante disso, Deus vem, estende a mão e nos põe de pé pela graça dele. Ele nos perdoa e diz, apenas confie em mim, que eu perdoarei os seus pecados e lhes levarei para a vida eterna. Nós estamos debaixo da graça, debaixo do perdão. Por isso que o fardo de Jesus é um fardo leve. Por isso que Jesus, ele vai nos ajudando, ele vai nos fortalecendo para cada vez andarmos melhor. Mas enquanto não somos perfeitos, ele nos perdoa e vai nos conduzindo. Meus amados, nós temos um Deus maravilhoso que veio revelar sua graça e sua verdade por meio de Jesus o Cristo, Jesus o Salvador. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.